Estou lendo um estudo acerca de Mateus, a partir do capítulo 27, e é a página 1598, o sepultamento de Jesus, capítulo 27, do 57 ao 61. Comentário de Marcos, 15:42 a 47, Lucas 23, 50 ao 56 e João 19, do 38 ao 46. Versículo 60, fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro. Isso é entendido geralmente como descrição da tampa de túmulo em forma de pedra de moinho, às vezes usada em túmulos judaicos, não tão frequentemente como se imagina. A linguagem sugere, no entanto, que o túmulo não estava completamente concluído e que foi um grande seixo que foi rolado para a entrada do túmulo. Esse seria muito mais difícil de ser removido pelas mulheres. A guarda do sepulcro, 27, do 62 ao 66. No dia seguinte da preparação, nota de rodapé da NVI, o dia da preparação, no grego é paraskeuei, era sexta-feira. Viu observação adicional no final do capítulo. As autoridades religiosas não fariam trabalho algum no sábado, que para elas também era 15 de Nissan, mas isso não as impediu de terem uma audiência com Pilatos. Tinham de conseguir permissão para obter a guarda. Não que não tivessem seus próprios soldados. Havia a polícia do templo, mas porque o cadáver do criminoso crucificado era propriamente romana, confiada a José. A resposta de Pilatos pode ser traduzida por vocês, tem um destacamento. Nota de rodapé da NVI. Ou levem um destacamento. A primeira permitia que usassem a polícia do templo. A segunda lhes garantia um pelotão de soldados romanos. A maioria das traduções modernas prefere a primeira, exceto BJ. A maioria dos comentários a segunda, mas porque Pilatos sentiu-se aborrecido por causa do dia anterior, lhes concederia o favor de usarem soldados romanos? Além disso, havia poucas acusações mais sérias contra um soldado romano do que dormir em serviço. Seria crível que eles metessem o nariz numa armadilha ao aceitar a proposta dos sacerdotes. 28:13. Até mesmo um guarda do templo em serviço especial corria algum perigo, mas, conquanto o capitão do templo estivesse satisfeito, o governador dificilmente iria intervir. Pode bem ser que devêssemos mudar a pontuação e encerrar o capítulo com as primeiras palavras do seguinte: colocando a guarda depois do sábado, ópice de Sabaton. A negociação foi realizada no sábado. O trabalho de lacrar e colocar a guarda assim que escureceu. Observações adicionais acerca do dia da crucificação. Embora a igreja como um todo tenha mostrado unanimidade notável na sua aceitação da sexta-feira como o dia da crucificação. Hoje fala-se muito na quarta-feira como o dia provável da crucificação. O motivo principal é, admiravelmente, conceder o cumprimento completo em termos de 3 dias, de 24 horas, a Mateus 12:40. Percebe-se também com frequência um tom antitradicional entre os que apoiam esse ponto de vista. O grande ponto fraco dessa teoria é que inclui a negação de que a última ceia tenha sido uma refeição pascal. Agora ela assumiu novo significado e possibilidade à luz da sugestão de que a ceia ocorreu como uma Páscoa na terça-feira à noite. Observação adicional acerca da data da última ceia. A crucificação na quarta-feira responderia à objeção de que os evangelhos não sabem nada de um encarceramento de 48 horas. No entanto, há 3 textos que se apresentam como barreiras insuperáveis para a aceitação da teoria, além, sem dúvida, da tradição coerente da Igreja. Primeiro, Lucas 24:21. E hoje é o terceiro dia, parece irreconciliável com a teoria. Confira também Mateus 16:21, 17:23, 20:19,
Lucas 9, 22 e 24, 7. Embora esses últimos trechos sejam mais fáceis de explicar. 2. No dia seguinte ao da preparação, paraskeloi, Mateus 27, 62, paraskeloi, sem um complemento havia se tornado um termo técnico para denotar a sexta-feira. Mas especialmente à tarde de sexta-feira, mesmo que pudéssemos dissociar isso do seu contexto, parece incrível que os sacerdotes tivessem esperado até o sábado depois da crucificação, na quarta-feira, para realizar uma ação concreta de guardar o túmulo. 3. Temos paraskeloi uma série de vezes em João 19. No versículo 14 é complementado por na semana da Páscoa e tem uma conotação não técnica, diríamos véspera da Páscoa. No versículo 31 era o paraskeloi e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Aqui temos o sentido técnico da véspera do sábado novamente. Embora o dia 15 de Nissan, junto com dias festivos semelhantes, fosse guardado como um sábado, os judeus usam o termo sábado somente para o dia da expiação, além do sábado semanal. Obviamente, dia 15 de Nissan e o sábado coincidiram, seria um sábado especialmente santo. Finalmente, no versículo 42, temos, por ser o paraskeloi dos judeus, em que mais uma vez devemos encontrar o significado da sexta-feira. À luz de todos estes textos, parece impossível negar que a crucificação ocorreu numa sexta-feira. A ressurreição, capítulo 28, do 1 ao 10. Muitos esforços, nenhum deles totalmente convincente, foram feitos para unificar todas as histórias da ressurreição em um todo harmonioso. Parece claro que, embora os apóstolos logo percebessem a necessidade de um relato relativamente padronizado da vida e do ensino de Cristo, o impacto da sua morte e, sobretudo, da sua ressurreição foi tão formidável que não se fez nenhuma tentativa de unificar os relatos das testemunhas oculares. Está suficientemente claro que esse trecho corresponde a Marcos 16, do 1 a 8, Lucas 24, do 1 a 11, João 20, do 1 a 11, 20.1 e 11 a 18, que é, no caso, capítulo 20, versículo 1 e versículo 11 ao versículo 18. Uma harmonia exata nos escapa. A intenção clara é que deixemos a história de Mateus transmitir a sua própria mensagem sem ficar indo e vindo nas verificações. Tem-se argumentado que as duas Marias em Mateus somente vêm para olhar o túmulo porque os guardas as impedem de fazer mais. G. Shewwind Tasker. É muito improvável que elas soubessem a respeito dos guardas, visto que foram colocados tarde da noite anterior, independentemente de se adotar ou não a sugestão de 27,66. B e F. B. S. de Glott está sem dúvida correto em traduzir o versículo 2 assim: ora, tinha havido um grande terremoto, assim também essencialmente Tasker. Temos aí o bom estilo hebraico de contar história por trás da narrativa. De outra maneira, não conseguimos imaginar que as mulheres não tivessem compartilhado do terror paralisante dos guardas. O rolar a pedra serviria para deixar as mulheres entrarem no sepulcro, e não para deixar Jesus sair. A vida da ressurreição transcende as vestes do túmulo, o sepulcro lacrado e homens armados. Jesus de fato apareceu aos 11 em e perto de Jerusalém, porque conhecia a necessidade deles. Idealmente, no entanto, o lugar de encontro seria a Galileia. Versículo 7, 10, 26, capítulo 26, versículo 32, Marcos 14, 28. De modo que Mateus omite todas as aparições em Jerusalém, exceto a que atestou a sua ressurreição. Também aí Jesus provavelmente apareceu
as mulheres por causa de seu temor. Versículo 8. O fato de que o rei ressurreto se mostraria na Galileia era uma promessa da separação da sua igreja de tudo que era antigo, simbolizado por Jerusalém. As palavras de abertura são um exemplo de escriba um tanto desajeitada. Depois do sábado, ópice sabaton significa depois de um sábado ter chegado ao seu final. Tendo começado, epifosco, ao raiar, BJ. O primeiro dia da semana, episco significa raiar, no sentido literal. Mateus não está falando de aproximação do primeiro dia, o cair da noite de sábado, mas dos primeiros sinais do raiar do dia de domingo. Marcos 15:2, Lucas 24:1, João 20:1. Versículo 9, salve. Shairet, literalmente alegrem-se. BJ, alegrai-vos. Isso havia se tornado uma saudação padrão que tinha mais ou menos perdido seu sentido original e tinha sido aceito como uma palavra de empréstimo do aramaico. Arne sugere, bom dia, Aneb provavelmente está correta com ele lhes deu sua saudação. Que a paz esteja com vocês, não tem base. Olha, que a paz esteja com vocês, não tem base, caraca. Então já tá pegando falsa tradução aqui no 12 aqui. O suborno dos guardas, 28 do 11 ao 15. Filson observa. O ponto fraco dessa história é, em primeiro lugar, que ela pressupõe que os líderes judeus tinham informação antecipada da ressurreição e, em segundo lugar, que os guardas consentiram em fazer circular uma história que os tornaria sujeitos à pena de morte. A segunda dificuldade, como destacado anteriormente, foi criada pelo próprio expositor. Não há evidências de que eles fossem soldados romanos. A primeira omite um fenômeno psicológico comum. Quanto mais estou comprometido com uma questão, menos propenso estou para perceber qualquer coisa que seja contrária às minhas noções preconcebidas. A ideia da morte era impossível para os discípulos, de modo que as promessas de ressurreição passaram quase que despercebidas e completamente desconsideradas. Os líderes religiosos tinham a mente fixada na morte de Jesus, e assim os rumores da ressurreição, confira o uso de João 2,19, durante o julgamento, devem ter soado de forma horrivelmente estridente para eles. Embora não tenham entendido exatamente o que aconteceu, de fato, eles nunca duvidaram de que o túmulo vazio era um fato, e Mateus 26:64 deve ter ressoado nos ouvidos daqueles que tinham ouvido essas palavras. Uma das confirmações secundárias do temor dos sacerdotes está em Atos 6:7. O comissionamento dos apóstolos 28, do 16 ao 20. Se tomarmos, e certamente deveríamos, irmãos, versículo 10, em um sentido mais amplo do que os 11, então havia mais pessoas do que os apóstolos no monte, e podemos identificar esta aparição com certa probabilidade com a de 1 Coríntios 15:6. Mateus, no entanto, ignora as outras. Aqui estava a consumação da primeira tarefa dos apóstolos, lá 10.5, ele lhes tinha dado uma comissão limitada, porque a sua própria comissão era limitada, 15:24. Agora a sua autoridade era mundial e absoluta, de modo que a comissão deles também era mundial. A comissão foi dada aos 11, como representantes da igreja que viria a se formar. Isso não é uma ordem a cada indivíduo. Mais pessoas são chamadas a permanecer em casa do que para ir. Mas a igreja como um todo, pode haver boas razões para que este ou aquele indivíduo não vá, mas nunca há boas razões para que a igreja deixe de ir e alcançar os perdidos. Não devemos nos surpreender diante dos primeiros passos hesitantes da igreja apostólica. Muito mais importante do que isso, assim aprendemos em Atos, é que sempre
que se tornou claro que um novo passo do avanço vinha de Deus, os líderes de qualquer forma o aceitavam sem hesitação. Versículo 19: batizando-os em nome do Pai, mas literalmente para dentro do nome, como possessão de, confira comentário 18:20, não há sugestão de que os homens se tornam discípulos ao serem batizados. A nébia está mais próxima do sentido. Façam de todas as nações os meus discípulos. Batizem homens em todos os lugares no nome. A ascensão não é mencionada, uma vez que... versículo 19, que fala batizando em nome do Pai, mas literalmente para dentro do nome. Como possessão de, confira o comentário 18:20, não há sugestão de que os homens se tornam discípulos ao serem batizados. A nébia está mais próxima do sentido. Façam de todas as nações os meus discípulos e batizem homens em todos os lugares no nome. Pontinho, pontinho, pontinho. No caso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A ascensão, né, mas aqui está só reticências, né? A ascensão não é mencionada, uma vez que a comissão tinha sido dada. Não importava como o Senhor da igreja ia para a direita do Pai, onde ele espera até que os seus inimigos sejam transformados em estrado dos seus pés. Aqui então vai terminar, vai vir a bibliografia, e aí vai terminar o comentário de Mateus e vai entrar no de Marcos.